Em 2019, o Sergipe Justiça, em 2 edições, fez sua homenagem a Aracaju quando ela completou 164 anos. A partir das memórias de magistrados inseridas no quadro Vivas Memórias, resgatamos histórias e curiosidades sobre a capital sergipana. Com o mestre em História, Amâncio Cardoso, vamos aprender como Aracaju se tornou capital do estado. E ainda rever a participação especial do desembargador Pascoal Nabuco, falecido em 2019, justamente durante as festividades do aniversário de Aracaju. Nosso passeio começa com as memórias do desembargador Pascoal Nabuco. Natural de Riachuelo, ele veio morar em Aracaju em 1948, aos 11 anos. Eu cheguei em Aracaju em 48. Aracaju, naquela época, tinha o perfil do quadrilátero do Engenheiro Pirro. Começava ali na Avenida Engenheiro Pirro, onde tinha a estação ferroviária, e terminava no Cotinguiba. Do lado para cá, terminava no Poente, no Oratório de Bebé. Então, do Oratório de Bebé para lá, era só areia, a chamada Suíça. E do lado de cá, do lado norte, terminava aqui na Igreja de São José. Tinha ali, onde é o São Lucas, era um campo de apicum. Tinha areia da maré. O resto tudo era um tabuleiro aí de sítios, etc. Então, transporte urbano era o bonde, talvez algumas poucas marinetes, como a gente chamava. E não existia estação rodoviária. A estação era no relento, na Rua da Frente, onde as marinetes ficavam para ir para o interior. Mas vamos voltar um pouco no tempo para explicar como São Cristóvão perdeu para Aracaju o posto de capital sergipana. Você sabe que os restos mortais do fundador da nova capital estão em um obelisco na Avenida Ivo do Prado? Esse obelisco é muito significativo para Aracaju e para os aracajuanos, porque nele estão os restos mortais do fundador da cidade de Aracaju, em 17 de março de 1855, o fundador Inácio Barbosa. Inácio Barbosa foi o idealizador do projeto. E ele também foi o executor em companhia com o Barão de Maruim, que teve o apoio político do Barão de Maruim. Sem apoio político não se faz uma transformação, uma transferência de cidade. Uma cidade que foi decretada pela Resolução 413 em 1855. A ideia foi porque, à época, as cidades precisavam ter um comércio marítimo, um comércio para o mar, que a saída dos produtos da economia sergipana fossem escoados pelo mar. Como a Atalaia não tinha condições de receber nossa cidade, o lugar mais próximo para um porto, para o escoamento dos produtos econômicos de Sergipe, era o arraial do Santo Antônio de Aracaju, aqui embaixo nessa depressão, porque lá em cima já existia o antigo arraial Santo Antônio de Aracaju e a parte baixa, a depressão da cidade, que fica aqui no centro histórico, se tornou a nova capital aberta para o mar através do rio Sergipe. Então, São Cristóvão perdeu vamos dizer assim, essa dignidade de ser capital, porque tinha um porto muito com baixo calado, que não dava para entrar nenhum navio. E antigamente toda a exportação e importação de produtos e o oferimento de impostos que o Estado, a província à época arrecadava, era através desse comércio marítimo. Então era importantíssimo que as cidades capitais se tornassem marítimas ou portuárias. Então o porto foi o principal motivo da mudança da capital. Eu chamo que foi a primeira cidade projetada. Houve um projeto apenas, foi uma mudança muito abrupta. Em menos de 6 meses se pensou na ideia e se executou essa ideia, em março de 1855, mas o projeto foi aprovado assim em uma semana. Então, para você construir toda uma capital, a partir de um decreto, a partir de uma resolução, ficava inviável fazer um planejamento a longo prazo, porque as pessoas precisavam se mudar. Os órgãos precisavam se mudar de São Cristóvão para Aracaju. Aliás, uma mudança que foi uma epopeia, porque vieram de carros de boi, em
carroças, em lombo de burro. Então foi uma mudança muito complicada porque não existia a rodovia João Bebe Água, que liga hoje a antiga capital à nossa cidade, a capital sergipana, que é Aracaju. Então Aracaju nasceu com um projeto arquitetônico, um croquis, que ele está ali simbolizado no obelisco em homenagem ao fundador. Um tabuleiro de xadrez. Um tabuleiro em forma de tabuleiro de xadrez, como se costuma dizer. Foi o historiador Fernando Porto que pensou nessa ideia. Ele era engenheiro, historiador, e engenheiro Fernando Porto, que disse a nossa capital ela tem uma forma de tabuleiro de xadrez porque ele viu essa expressão num jornal à época da fundação da cidade. O projeto realmente parece uma grelha de tabuleiro de xadrez, né? São quadras bem formadas de 100 metros por 100 e essa área central ela preserva essa configuração. Por isso alguns transtornos urbanos ainda naquela região, como por exemplo a mobilidade com automóvel. As ruas se tornaram estreitas, esquinas a todo momento de 100 em 100 metros, isso causa um certo caos na cidade, porque o projeto foi pensado para o século XIX e não para o século XXI. Por isso que ela não foi planejada, ela foi apenas projetada num croquis. No Centro Histórico de Aracaju, temos a Praça Fausto Cardoso, também conhecida como Praça dos Três Poderes. No programa exibido em 2019, nós mostramos algumas curiosidades sobre esse espaço público, contando com a participação do desembargador Diógenes Barreto e do mestre em História, Amâncio Cardoso. Vamos rever? Praça dos Três Poderes, Praça do Povo, Praça da Democracia. É assim que muita gente conhece a Praça Fausto Cardoso, localizada no coração de Aracaju. Mas por que a praça leva esse nome? O Centro Histórico de Aracaju, ou seja, o núcleo urbano de Aracaju, porque o Centro Histórico foi dividido em duas alas. A ala sul, que é dessa rua para lá, e a ala norte, que é daquela rua para o norte. Então, esse é o núcleo urbano do projeto de Pirro, do quadrante Pirro. E aqui, para demonstrar essa centralidade, nós temos dois palácios que representam os dois poderes, o Executivo e o Legislativo. O Palácio Fausto Cardoso, o Palácio Olímpio Campos e aqui o Palácio de Justiça, que forma a Praça dos Três Poderes. Então, sendo a Praça dos Três Poderes, é uma praça também de manifestações cívicas. Nela ocorreram várias manifestações de greve, manifestações de passeatas públicas, manifestações de 7 de setembro nessa rua, quando era uma rua e não era ainda um calçadão. E manifestações de festas como o Carnaval e o São João, sobretudo o Carnaval. Ela se chamava antigamente Praça do Palácio, porque aqui fica o palácio, a sede do palácio, ficava a sede do Palácio do Governo do Estado. Depois, em 1906, houve uma revolta em Sergipe para derrubar o governo de Guilherme Campos. Essa revolta foi liderada por Fausto Cardoso. Ele, com seus amigos, os faustistas, eles derrubaram o governo de Guilherme Campos, mas 20 dias depois, o governo federal mandou uma tropa do exército para intervir contra a revolta. E nessa briga, nessa luta, o exército chegou a matar Fausto Cardoso porque queria invadir o palácio para não deixar que o exército repusesse o governo anterior. Então ele morreu na porta do palácio e foi homenageado com uma estátua 6 anos depois no centro da praça, e essa praça ganhou o nome de Fausto Cardoso em homenagem ao seu Marte, um Marte pela democracia. A Praça Fausto Cardoso é o núcleo urbano da cidade, além das festas cívicas de caráter político, né? As manifestações, as diretas já, por exemplo, para restaurar a democracia após a ditadura militar, foi aqui uma grande manifestação pública e cívica em favor das eleições diretas para presidente. Na época de estudante, quem costumava passear pelo centro de Aracaju era o desembargador Diógenes Barreto. E justamente nesses passeios surgiu a vocação para a carreira jurídica. Eu estava no Ateneu e sempre vinha para o centro da cidade, aqueles dias de semana, geralmente, e passava ali onde era o Tribunal de Justiça Antigo, porque o salão de júri ficava onde é hoje a Procuradoria. E às vezes tinha os julgamentos geralmente na sexta-feira, e a curiosidade de subir em cima, subia na pilastra e ficava olhando pela janela a relação dos júris. E na época de Augusto Lobão, que eu me recordo bastante de Augusto Lobão,
do Dr. Gilberto Villanova, a atuação de pessoas que, Valmir, que foi colega aqui magistrado, também atuando, e nos despertou um pouco para o direito, e aí, como já gostava um pouco de história, e se desenvolveu de me interessar em ler códigos, essa coisa, e que me levou a fazer a faculdade de Direito. Veja depois do intervalo o surgimento de uma das primeiras áreas urbanas de Aracaju, o bairro Industrial. Não saia daí, porque vamos continuar com a nossa homenagem.